benefício é pra valer. Nesse Arraiá tem maquininha, capital de giro, tudo pra sua empresa crescer. Olha o imprevisto. Calma, temos seguros pra te proteger. Escolha o Sicredi como parceiro. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. No maior porto da América Latina, a sustentabilidade navega com força total. A Brasil Terminal Portuário apresenta seu novo relatório de sustentabilidade 2024, destacando avanços em ESG, biodiversidade, inclusão e governança. Transparência que guia o presente e molda o futuro. Acesse agora em btp.com.br. BTP, compromisso que move o porto, transforma a sociedade e inspira a acreditar e inovar. 107,7 Rádio Santa Cecília FM. A partir de agora, na Santa Cecília FM, programa ZR News. Apoio EG Plus, construtora e incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Com Cais, há 26 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Embrabs, nossa gente faz a diferença. Grupo Estrutura, há 50 anos construindo sonhos. Torres Prime Consultoria Imobiliária. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. E Grupo Mendes, sempre construindo sonhos. Bom dia, bem-vindos mais uma vez ao 107,7 da Santa Cecília FM, 11:08. Estamos juntos para mais uma edição do programa ZR News, nesta quinta-feira, que é o dia especial do quadro voltado ao segmento portuário, mais no seu recorte empresarial. É o Porto News já consolidado há 6 anos, a gente também há 10 anos nessa seara, nessa missão jornalística. É um prazer estarmos de volta. Sou Zé Torquato, a produção ZR News tem o jornalista Diogo Gamberini e a social media, que é a Luísa Perrone. Nos comandos técnicos, o jornalista, assessor de imprensa, o The Voice da Santa Cecília, Thiago Paz. Bom dia, Thiago. Bom dia para você, Zé Torquato. Ótima quinta-feira. Bem-vindos ao programa ZR News, WhatsApp, para que você interaja conosco, 13 99797 1077, 13 99797 1077. Excelente. Vamos ao nosso quadro especial de toda quinta-feira. A partir de agora, Porto News. O segmento portuário em destaque. Apoio Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Ecoporto, Praticagem de São Paulo. Molsten, especialistas em negócios e tecnologia. Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Santos Brasil, TEG TEAG-TES e Ogmo Santos, órgão gestor de mão de obra. Ogmo, o elo do Porto de Santos. Excelente, agradecer aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Mais um debate em alto nível do segmento portuário. Vamos aos nossos convidados de hoje. O empresário presidente da G Pierotti, referência em fornecimento geral de navios, o Geraldo Pierotti. Tudo bem, Geraldo? Que prazer tê-lo aqui conosco. Tudo bem, muito obrigado. Prazer e a honra são meus, né, por estar aqui no seu programa, de tanta audiência. Espero poder contribuir de alguma forma aí com algum esclarecimento que você julgue necessário. Tenho certeza. Até estar aqui com o Sérgio também. Isso, Sérgio Caldonic, que é executivo de negócios e relações institucionais do Grupo Cesare, referência também no transporte, é um grupo renomado aqui na nossa região, que atua com todos os pilares voltados ao desenvolvimento humano, ao lado social, enfim, e fomenta demais aqui a economia da Baixada Santista. Sérgio, que prazer recebê-lo aqui. Espero tanto como o Geraldo seja a primeira vez que você esteja aqui e que essa entrevista se repita várias vezes. Ok, eu agradeço muito primeiro o convite de vocês. É um prazer estar aqui. Acho que o Geraldo é um expoente aqui também na área de Com certeza. E a nossa área é logística, né? Então, eu espero aí contribuir e aumentar um pouco mais o conhecimento aí dos nossos ouvintes. Até porque, Sérgio, os desafios, aí estão envolvidos ambos os setores, né, do fornecimento, enfim, temos desafios logísticos aí imensos aqui na região da Baixada Santista. Ainda mais, para falar assim, só para
um pequeno recorte, né, a questão Porto Indústria, né, que envolve Cubatão, Santos, acesso rodoviários, é uma questão muito complexa, não é? Nós temos um desejo de criar mais vagas de emprego, e aí você acaba atraindo indústrias, aí vem a área de serviço, de logística também. Santos é uma área muito importante, acho que a maior parte do que exportamos hoje de grãos vai aqui pelo Porto de Santos, e também nós trazemos importação, e é muita coisa que vai para o terminal nosso lá de armazenagem, que é a área de fertilizantes, né, de modo geral. Então, hoje, praticamente 50% do que vem de fertilizante em Santos tem alguma passagem lá no Grupo Cesário. Então, as rodovias, os acessos, eles têm que ser melhorados, né? Porque a tendência é nós exportarmos mais e importarmos mais fertilizante. Então, se a gente não fizer alguma coisa pensando já em futuro, provável que a gente comprometa esse fluxo, né? Então, daí a preocupação nossa com o tema. Sim, queria te ver sobre o mesmo tema, Geraldo, no que afeta realmente esses desafios, gargalos logísticos que nós temos aí, são de amplo conhecimento da comunidade portuária. Hoje também, como você fala de acesso, você fala também na mobilidade urbana. Então, quando a gente começou há 10 anos atrás, César e Geraldo, você tinha o porto como algo afastado da cidade, afastado da cidade. Hoje não. Até porque o porto está se integrando, está dando as mãos para a cidade. Eu diria até a vocês que eu tenho uma leitura de que eu vejo o setor portuário em todos os seus níveis de braços abertos para a cidade, e as cidades aprendendo a abraçar o segmento portuário, né? Mas eu queria te ouvir sobre essa questão também eu acho que da logística. Isso é uma coisa de décadas, né? E muito difícil de entender, né? Porque a cidade vive basicamente, as famílias, as pessoas que vivem na cidade, acho que 70% de uma certa maneira vivem no porto. Né? Ou alguém da família trabalha no porto, ou tem algum negócio que é sustentado pela clientela que vem do porto, né? E esse novo movimento, muito feliz, né, e acho que muito exitoso, de tirar uma cidade de costa para o porto e um porto de costa para a cidade, que existiu durante muitos anos, eu acho que um grande benemérito disso é o prefeito João Paulo Papa, que teve a sensibilidade de criar uma Secretaria Municipal de Portos exatamente para isso, não é? Para poder aproximar o porto da cidade. E fez isso com muita competência quando escolheu o Sérgio Aquino para essa função, né? Depois o Rogério veio e também adequadamente deu sequência à mesma filosofia, com o Bruno Orlandi, depois com o Elia Júnior. E até inclusive com o Rezende também, que agora está lá no Centro Tecnológico. Então eu vejo com muita alegria isso, e até como um dos membros da Pinacoteca, que espera construir um museu de arte lá no fundo, que vai custar cerca de 60 milhões de reais, eu acho que isso não é dinheiro, principalmente se for por Lei Rouanet, não é dinheiro para o porto. E hoje a gente percebe, por exemplo, a atividade portuária, a antiga Codesp, a autoridade portuária, é patrocinadora, por exemplo, da Pinacoteca. A gente vê outras instituições do Porto patrocinando esporte, arte, Sim. benemerência, né? Com a BTP, Deep World, Santos Brasil, né? Então, você percebe a flag deles, a bandeira deles em muitos eventos benemerentes, esportivos, artísticos, culturais do pessoal do Porto. Isso não acontecia no passado. Então, verdade. Isso é que o Porto está vendo a cidade com mais carinho, e a cidade está entendendo que depende do Porto. Eu diria até mais, antes de passar para o Sérgio, quero te ouvir sobre o mesmo tema, não é? Porque cai bem na questão das relações institucionais mesmo, que é um crescimento muito grande, também o advento das leis de incentivo da esfera federal que você citou. Temos instrumentos agora também de renúncia fiscal do poder público municipal, não é? Que também estadual também, né? E estadual também. É o tem PROAC, ICMS, PROAC e né? a lei estadual de incentivo ao esporte. E entre outras também que já surgiram. E em Santos nós temos o Promify, o Promicult e vou dar, não sei se vocês estão sabendo, né? Teremos também aí em breve, está tudo caminhando para que a gente tenha também uma política de isenção fiscal para se estimular a inovação e as startups. Então, é uma bandeira aí do Parque Tecnológico, está incorporada à agenda do governo aqui, municipal, e acho que vai ser uma grande novidade também. Mas
essa questão, né? Quando a gente fala, isso aí é constitucional, né? A responsabilidade social como um dos pilares da atividade empresarial como um todo, né? O benefício da sociedade está incorporado em tudo isso. Eu queria que você falasse sobre a atuação do Grupo Cesário. Se você pudesse também fazer um breve resumo para quem não está tão familiarizado, nossa audiência em geral. Depois o Geraldo vai também fazer uma breve apresentação. Claro, todo mundo conhece a G. Perotti, todo mundo conhece o Grupo Cesário, mas a gente também quer trazer o público em geral para compreender as dinâmicas do porto, que o setor portuário empresarial, o que ele devolve para a sociedade. Eu acho que essa é uma das nossas missões editoriais aqui. Por favor, Sérgio. Ok. Bom, o Grupo Cesário tem por volta de 70 anos, quase 70 anos, e ele nasceu com uma especialização, que era de logística de produtos químicos, né? Então, quando eu comecei no transporte, já tem quase 50 anos também, a Cesário já era referência nesse segmento. E, lógico, a gente vai evoluindo. A Cesário foi crescendo, começou com a área de logística, depois também armazenagem, principalmente de fertilizantes. Hoje, aqui em Cubatão, a gente tem aproximadamente espaço aí para 1.200.000 toneladas de fertilizante. É um parque logístico. E a gente tem linha férrea também, que dá acesso direto ao porto, mas também alguns sistemas também que nós criamos para você fazer o ordenamento de trânsito. Por exemplo, aí a área de parqueamento de veículos que se destinam ao polo ali industrial de Cubatão ou até mesmo aqui para o Porto de Santos. Várias questões, né, já foram levantadas aí com relação à participação nossa, né, no setor logístico. A gente está dentro de um local muito industrial que congrega aí muitas comunidades e muitas empresas ligadas ao setor. Não é por acaso que nós escolhemos aqui Cubatão. Nós estamos a uma distância quase equivalente de Santos para o Guarujá. E recentemente, acho que uns 3, 4 anos atrás, nós adquirimos uma empresa que é a Comporte. O Geraldo deve conhecer. E por quê? A gente não tinha experiência na área portuária. E não adianta você comprar uma empresa se você não conhece do negócio. Então, interessava muito, e um dos acordos que nós fizemos, olha, nós vamos investir nessa área, mas nós queremos que vocês fiquem conosco aqui para dar esse conhecimento técnico. Então, é só para dar um exemplo, a Cesário sempre procura trabalhar com isso. Nós queremos não só fazer, mas entender o negócio para fazer ele de maneira mais correta, mais perfeita. Daí também criamos, agora há pouco o Geraldo estava falando, nós criamos uma universidade corporativa, que é um outro problema que mais para frente acho que a gente vai ter que conversar, que é exatamente a formação de mão de obra. Acho que em todos os setores hoje, a gente está vendo que você tem uma carência de pessoas especializadas em determinados ramos. Você tem o ajudante geral, mas se você precisar um operador de uma máquina portuária, você vai ter dificuldade. Na área de logística, se você precisar de um motorista, também nós estamos em falta. Nós temos caminhões parados porque você não tem motorista que tenha conhecimento próprio ou em treinamento, né, para fazer uma direção segura, por exemplo, ou que saiba e entenda também do produto que ele vai transportar, do produto químico, principalmente produto perigoso. Então, existe uma preocupação muito grande e por isso nós fizemos e temos operando a Universidade lá Corporativa Cesário. Temos um programa também do Campus, mas já ligado à área social. Hoje nós temos por volta de 80 jovens em 3 cursos lá: administração, tecnologia da informação e logística. Então, você prepara os jovens já dentro da área mais teórica, né? Não interrompendo principalmente a formação dele normal, né? de educação, mas já preparando ele também para ingressar em uma empresa. E dentro desse segmento ainda nós temos um outro ainda que prepara também jovens que têm qualquer tipo de deficiência para também adentrarem e já também conhecerem um pouco do mundo que eles vão enfrentar. Porque normalmente essas pessoas elas ficam muito próximas das famílias e não conhecem o mundo exterior. Então a Cesário propicia isso também. Conhecimento, mas também já a inserção tanto do jovem como da família nesse mercado empresarial.
Então, esse acho que é um ponto muito positivo. Então, são algumas unidades. Nós temos também uma área de depot, de container. Já também são todos homologados pela CETESB, pelos órgãos, né, competentes. Nós temos também o registro no Inmetro para fazer a descontaminação de tanques com produtos perigosos e fazer uma manutenção nesses isotanques e containers também. Então, nós fomos crescendo, a Cesare cresceu já de acordo com a necessidade dos clientes. Então, você hoje coloca um produto porta a porta. Por exemplo, nós temos um cliente que fica em Pitinga, lá 200 quilômetros de Manaus. E tem uma situação atípica, né? A estrada não é como a nossa aqui em São Paulo, e você tem 50 quilômetros de terra também para acessar a mina e fazer o fluxo de caminhões. Até uns 10 anos atrás, isso era via rodoviária. Você ia até Belém, depois pegava uma balsa para fazer o restante do trajeto. Hoje a gente já está fazendo estufamento de contêineres, colocando dentro do navio do armador, aqui em Santos, e mandando para Manaus. E depois lá de Manaus faz a distribuição. Então, essa área toda logística, esse planejamento, você precisa ter um entendimento muito grande, conhecer todos os modais e principalmente ter pessoas capazes de gerenciar tudo isso. Por isso a preocupação com a formação, né, desse pessoal todo que trabalha conosco, os nossos colaboradores aí. Certamente vai ter esse tema, porque é uma das... Claro que, por exemplo, nós estamos aqui, eu sou jornalista, tal, mas a gente entende aqui que nós somos profissionais da comunicação social. Essa questão de Santos vir a ser um dia, a região da Baixada ser um polo formador de profissionais, porque é algo que eu ouço de vários diretores de empresas executivos, a dificuldade de reposição, porque os talentos vão indo para outras empresas, tem uma alta rotatividade para preencher essas vagas, então a gente tem que caminhar para isso também. E a universidade aqui está sintonizada com essa agenda aqui, a Unisanta. Geraldo, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Sérgio, você apresentar um pouquinho do resumo dessa história, que já tem 75 anos, né? Uma construção em família, começou com o teu pai, Mansueto Pierotti, que aliás era amigo do meu pai, né? Muito legal. Bacana isso. Mas, e já complementando a adequação de vocês e a importância, a prioridade para essa agenda ESG também. Fala um pouquinho da G. Pierotti e também as conformidades e as missões de vocês já nessa agenda ESG. Bom, eu queria fazer uma reclamação primeiro, porque trazer a Cesare no mesmo programa que eu estou... de forma alguma. Né? É uma diferença tão grande de números que... Geraldo, acho que cada um dentro do seu segmento. Não, verdade, vocês são referência absoluta, né? Você fala em... Você desculpa, Geraldo, mas você fala em fornecimento geral de navios, tanto para navios mercantes quanto para cruzeiros também, que é um pilar. Precisamos ampliar essa questão. Então, todo o movimento, mas de forma alguma não. A sua empresa é referencial, você também é referência, teu filho Gustavo é referência. Lá ninguém tem cargo de filho. Agora a Marcela Pierotti também, nossa querida colega, reforçando o time. Mas queria que você falasse disso também, porque está muito latente na tua empresa, da mesma forma que o Sérgio desenhou aqui em relação às dimensões da Cesare, e você também cumprindo essa missão social aí com muito compromisso e muita qualidade. Muito obrigado. Bom, a empresa minha, ela tem 76 anos. Ela foi fundada em 1949 pelo meu pai, o Mansueto Pierotti, e veio com o Mansueto Pierotti Filhos até 13 anos e meio atrás, quando, amigavelmente, meu irmão e eu, meu irmão Eugênio, nós nos separamos. E ele seguiu com a empresa dele e eu segui com a minha. Então, ambos somos sucessores da empresa mãe, que é a Mansueto Pierotti Filhos Limitada. Então, a minha empresa, com o novo nome de G. Pierotti Ship Supplier, vai fazer 14 anos. Né? Nós somos uma das maiores empresas do ramo na América do Sul. Né? Temos uma credibilidade internacional que nos honra muito. Hoje empregamos cerca de 120, 130 pessoas. Temos uma filial em São Sebastião, abrimos agora recentemente uma em Paranaguá. E através dessas bases nós atendemos de São Francisco do Sul, Itajaí, até Rio de Janeiro. Né? Mas a nossa principal atividade é Santos, Paranaguá e São Sebastião. Nós somos fornecedores de
produtos para navios genéricos, né? Com ênfase em alimentos, porque o Brasil não é competitivo em material técnico, né? Equipamentos, enfim. Mas o navio é uma indústria, é uma residência, é um hotel, é um restaurante. Então, tudo o que tem nessa sala, por exemplo, tem no navio. Microfone, computador, luminária, aparelho de ar-condicionado, cadeira, móvel, caneta, papel. Então, tudo. Cama, roupa de cama, mesa de banho, equipamentos de segurança, IPI, equipamentos técnicos, ferramentas, material elétrico, material hidráulico. Tudo isso faz parte do atendimento a navios. A única coisa que o fornecedor de navio não fornece é a água do tanque, a água de lastro e água de tanque, e o óleo e o combustível do navio, né, que são empresas especializadas. Não deixa de ser fornecimento de bordo. Sim. Mas nem é chamado como tal, porque é a Petrobras, a Shell, essas empresas grandes. Bom, nós temos uma inclusão muito importante. Você falou sobre ESG. Sim. Porque meu pai era um homem muito humilde. Meu pai só tinha até o 3º ano primário, mas era um self-made man, um empreendedor, né? Uma pessoa muito respeitada. Mas ele tinha aquela origem humilde dele e um olhar muito, muito direcionado para isso, pelas dificuldades que ele passou, né? E ele conseguiu incluir isso em mim e no meu irmão, e eu também consegui incluir nos meus filhos, né? Então a nossa empresa é bastante inclusiva. Ainda ontem o Ivo Miguel, que é um dos líderes da comunidade afrodescendente ligada à Prefeitura de Santos, esteve me visitando e dizendo que a Prefeitura criou um selo de a empresa amiga das pessoas afrodescendentes, que está sendo finalizado ainda na Prefeitura, e que a primeira empresa que vai receber esse selo é a minha, porque nós temos lá cerca de 20%, mais do que 20% do nosso público é de empresas, de pessoas afrodescendentes. Mas o mais importante disso, para não parecer hipocrisia, é que isto não é feito no objetivo de arrumar o marketing da empresa, porque o ESG hoje é quase que uma necessidade empresarial. Né? Com certeza. Principalmente com quem trabalha com comércio exterior, como a minha empresa, isso é um cartão de visita. Né? Há empresas que nos obrigam a ter, quanto à sustentabilidade, meio ambiente, tudo isso a termos, e nós temos a ISO 9000, a ISO 14000, enfim. Depois eu posso falar sobre isso para não ser muito demorado a minha fala. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: esses mais de 20% de negros, e também, no mesmo dia, nós iremos receber de empresa amiga, também da Prefeitura, empresa amiga da comunidade LGBT, dos homoafetivos, né? Que nós também somos bastante inclusivos nesse sentido. Mas ainda esses dias, que foi o dia do orgulho gay, por acaso o meu aniversário, embora não seja, mas dia 28 de junho é o dia do orgulho gay. E nós fizemos uma homenagem ao nosso público interno, que se declara como tal, fizemos um presente, fizemos um lanche, e eu disse para eles o que eu vou dizer agora e o que eu disse para o Ivo. Por acaso nós temos mais de 20%, nós não objetivamos isso. Mas pode ser que daqui a um mês a gente só tenha 10%. Por quê? Porque eu tenho até dificuldade para explicar. Nós não objetivamos incluir pessoas gays ou pessoas negras. O que nós fazemos é não discriminar e dar àqueles que se apresentam como candidatos aos cargos existentes na nossa empresa a mesma oportunidade com justiça. A palavra é equidade, né? A busca da equidade. Então, nós não temos o mesmo nível de oferta de oportunidades. Nós não temos um protecionismo nem um assistencialismo, que eu não tenho nada contra. Mas nós não temos lá 20% de negro porque é uma cota, não é isso. É porque os negros, aí eu falei isso para o pessoal homoafetivo, eu falei, vocês estão aqui não porque cumprirem cota, vocês estão aqui porque vocês foram selecionados, passaram pela seleção, foram bem nas entrevistas e vocês ganharam o cargo. Entendeu? Assim como vocês poderiam perder se tivesse um hétero branco com mais capacidade. Daí ele não seria discriminado porque, coitado do negro e tal. Não tem isso. Quer dizer, então, é uma coisa que
não sei se eu consigo explicar isso. Não, é natural, Uma é coisa que natural. está no nosso DNA. A gente não admite nenhum tipo de discriminação política, religiosa, Qualquer de cor nível, de né, pele, Geraldo? preferência de gênero e tal, essas coisas. Então, graças a Deus, por isso, né, e como existe bastante pessoas, tanto de um lado como do outro, nesses públicos, o Brasil hoje acho que tem 57% de negros. Então é natural que os negros se apresentem como Sim. os nossos candidatos, né, e os homoafetivos também, e eles são analisados não pela sua essas condição características, social, né? Sim, pelas pela suas qualidade. escolhas, né? Então, Por serem quem eles são. Né? Além disso, a gente é ligado a um movimento internacional de uma instituição chamada International Maritime Purchase Association, chamada IMPA, que é uma instituição mundial dos compradores das empresas de navegação, que tem um projeto que chama IMPA Save. Ou seja, veja como eles estão preocupados e como a gente, como fornecedor, tem que estar atento. Eles têm um programa mundial de eliminação do plástico a bordo dos navios. Então, garrafas plásticas, filme que filma o pallet, né? aquele plástico e tal. E nós somos a primeira empresa do nosso ramo, que também não tem outro ramo, no Brasil a aderir a esse movimento, né? Nós também estamos ligados ao movimento da Prefeitura de Santos, eu até escrevi aqui, o Composta, né, que foi criado recentemente, há um outro do SESC também. Nós somos ligados a uma plataforma chamada Ecovadis, que é uma agência e uma plataforma de sustentabilidade. Enfim, a gente está muito ligado nisso, não só pelo aquilo que nos traz de benefícios de imagem institucional, mas principalmente pela nossa convicção, o nosso DNA. Quanto a Marcela, você me dá uma oportunidade de explicar uma coisa. Nós temos na empresa um estatuto social até moderno para uma empresa familiar, em que filhos, parentes, netos e mesmo sócios da empresa não podem entrar na administração da empresa só por essa característica. Tem que estar capacitada para isso e tem que estar em igualdade dos profissionais de mercado. Vocês têm um convênio com a Fundação Dom Cabral justamente para qualificar. Eu sei porque entrevistei a Marcela na TV. Vou né? chegar nisso. Então a Marcela chegou no mundo, ela podia, né, em Santos, né? No topo da carreira como repórter, ficou 23 anos trabalhando, começou na TV Com como voluntária, depois passou pela BTP, pela TVB. Onde ela conheceu o Maurício, que hoje é o editor-chefe de Portimar, que é o marido dela, né? O genro maravilhoso, o segundo filho que eu tenho. Tão bom que ele é pra gente. E, enfim, então ela já cansou, né? Muita rua, 4 horas da manhã, enchente, tiroteio, queda de barreira, estrada, né? Palafita, enfim, com duas crianças pequenas, ela tem um filho de 9 e uma de 4, né? Sempre levantando muito cedo e tal, cansou e resolveu vir mudar de ares, né? Então ela veio para a empresa, mas ela está lá ainda, ela não é diretora, ela é sócia da empresa, porque quando eu me separei do meu irmão, eu dividi os imóveis que vieram para mim, porque a empresa fechou, então aquilo que era da empresa veio para as nossas pessoas físicas. E eu já imediatamente passei tudo para eles, é 1/3 para cada um. E a empresa, a GPROT, é 1/3 de cada filho. Onde só o Gustavo está lá há bastante tempo como... Ele é o seu CEO lá. É o CEO. Então, o que é que nós fizemos? Como a gente tem um apoio muito interessante, que está nos ajudando muito na nossa expansão, que nós estamos num momento de expansão, que depois eu falo, para não ser tão cansativo, mas nós estamos já há 2 anos ou 3 com a monitoria da Fundação Dom Cabral, que é uma das 5 mais conceituadas escolas de negócio do mundo. Então, a Dom Cabral também foi solicitada nesse momento para fazer a transição da Marcela, da área que ela vem, para a empresa. Ela, por enquanto, está trabalhando ao meu lado, está fazendo um curso de MBA na USP, ela já é pós-graduada em comunicação pela Casper Libero. E agora está fazendo um curso de Relações Humanas e RH
na USP, muito importante, MBA, que ela gosta muito de pessoas, né? Até por esse perfil que ela tem de trabalhar na rua, de ouvir as dificuldades das pessoas e tal, ela tem muito para essa área, além de comunicação, para essa área. E a Dom Cabral está fazendo a transição e vendo quais são os outros cursos que ela vai precisar fazer para capacitá-la para vir a ser diretora da empresa futuramente. Então, excelente. Bom, Luísa, me ajuda na produção, pelas minhas anotações. A entrevista com a Marcela Perotti irá dia 14 de junho, às 8 horas, na Santa Cecília TV. Você vê, antigamente a Marcela era filha do Geraldo Perotti. Hoje o Geraldo Perotti é pai da Marcela. E ela chegou lá brincando, tá vendo? Eu fui entrevistado na TV, você vai ser entrevistado no rádio. Eu falei, faz parte, não tem nada. Legal. Bom, seguimos com o Geraldo Perotti, presidente da G Perotti, e com o Sérgio Scalonic, que é o executivo de Relações Institucionais do Grupo Cesário, e voltamos já já. Você está ouvindo Porto News, o segmento portuário em debate. Apoio Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Ecoporto, Praticagem de São Paulo. Molsten, especialistas em negócios e tecnologia. Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Santos Brasil. TEG TES e Ogmo Santos, órgão gestor de mão de obra. Ogmo, o elo do Porto de Santos. Programa ZR News. Apoio Enge Plus, construtora e incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Com Cais, há 26 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Embrabs, nossa gente faz a diferença. Grupo Estrutura, há 50 anos construindo sonhos. Torres Prime Consultoria Imobiliária. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. E Grupo Mendes, sempre construindo sonhos. Santa Cecília FM. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Enge Plus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse engeplus.com. A Eldorado Brasil está pronta para o futuro e esse futuro passa pelo Porto de Santos. O maior porto da América Latina é o lar do mais novo terminal portuário da companhia. São mais de 50 mil metros quadrados de área construída, com acesso multimodal e à beira do calado. Investimento de mais de 500 milhões de reais no Brasil. É no nosso país que plantamos e colhemos nossas florestas, para que nossa celulose possa ganhar o mundo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. No maior porto da América Latina, a sustentabilidade navega com força total. A Brasil Terminal Portuário apresenta seu novo relatório de sustentabilidade 2024, destacando avanços em ESG, biodiversidade, inclusão e governança. Transparência que guia o presente e molda o futuro. Acesse agora em btp.com.br. BTP, compromisso que move o porto, transforma a sociedade e inspira a acreditar e inovar. A Torres Prime Consultoria Imobiliária conta com uma carteira variada de imóveis para sua aquisição, seja na compra ou locação. Imóveis alto padrão e exclusivos. A equipe liderada por Aldo Torres, conceituado corretor de imóveis com certificação internacional, está pronta para te atender. Ligue 13 3279 5500. 13 3279 5500. Torres Prime, Rua Benjamin Constant 59, em Baré, Santos. Siga nas redes sociais, @Torres Prime e acesse torresprime.com.br. Ogmo Santos, o órgão de gestão de mão de obra do trabalho portuário do Porto Organizado de Santos. Há 27 anos, é responsável por conectar operadores e trabalhadores portuários, gerando oportunidades de trabalho e contribuindo com o crescimento do Porto de Santos e o desenvolvimento do país.
somos o elo do porto, promovendo segurança, saúde e qualificação dos trabalhadores. Ogmo Santos, um novo momento, uma nova realidade. Limpeza, portaria, serviços em geral. Recepcionista, síndico profissional. Sua empresa ou condomínio quer terceirizar? Chame a Embraps, Embraps vai te ajudar. Seja qual for o serviço que você precise, desde limpeza e portaria eficiente até inovação e tecnologia aliada a pessoas qualificadas, lembre-se, a Embraps sempre tem. Chame a Embraps, Embraps vai te ajudar. Acesse embraps.com.br. Embraps. A tecnologia e a inteligência artificial fazem feitos incríveis. Mas quando o assunto é cuidar do seu dinheiro, nada substitui poder contar também com o atendimento humano e próximo de verdade do Alex, da Carol, da Marília, do Valdir e de outros milhares de gerentes do Sicredi, seja em uma das agências ou pelo WhatsApp, além, é claro, do nosso aplicativo e site. Abra sua conta. Sicredi é ter com quem contar. Hoje, Santos é o principal destino de cruzeiros do Brasil. O terminal que mudou o cenário de turismo marítimo no país fica aqui. Já foram mais de 13 milhões e meio de passageiros atendidos e 334 navios que fizeram mais de 3.600 escalas. Como resultado de um investimento inovador, se tornou o mais moderno e seguro do país. Com cais, há 26 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Você está pronto para viver o melhor da sua vida? Há 50 anos que o Grupo Estrutura inova em qualidade e conforto. More já nos melhores endereços de Santos, Residencial no Horizonte e Green Park Residence, no José Menino, de frente para o mar, ao lado do Orquidário e Parque Municipal Roberto Mário Santini. E na ponta da praia, o Maxime Park Residence, pertinho do Complexo Esportivo e Recreativo Rebouças, rodeado de muita conveniência. Corra e aproveite as vantagens de comemorações de 50 anos do Grupo Estrutura. Não sobe e desce, segurança e qualidade, a Ecoporto te oferece. E preservar o meio ambiente, valorizando a nossa gente. Sou referência na beira do cais, trabalhador não pode alugar jamais. Multipropósito, orgulho do país, na Ecoporto eu sou mais feliz. Especialista em carga de projeto, Ecoporto é o caminho certo. Operando 24 horas por dia e 7 dias por semana, nas duas margens do nosso porto, estão o TEG, Terminal Exportador do Guarujá, TEAG, Terminal de Exportação de Açúcar do Guarujá e TES, Terminal Exportador de Santos. Com mais de 20 anos de história, gerando milhares de empregos em nossa região e garantindo o escoamento portuário dos granéis sólidos, formando um elo logístico essencial para a cadeia do agronegócio no Brasil. O grupo está se modernizando, substituindo toda a estrutura por equipamentos mais modernos que reduzem a emissão de particulados durante o embarque. TEG, TEAG, TES. O Brasil passa por aqui. Você tem medo de fazer procedimentos faciais e ficar com aspecto artificial? Deixe seu temor de lado e procure ajuda de uma profissional altamente qualificada. Doutora Nájila Freitas, especialista em harmonização facial pela BO São Paulo e certificação internacional pelo Nicol Soul Center em Orlando, nos Estados Unidos, com mais de 15 cursos de especialização. São procedimentos que visam o rejuvenescimento e embelezamento com naturalidade e elegância, entre eles toxina botulínica, bioestimuladores de colágeno, fios faciais, perfiloplastia, rinomodelação, preenchimento com ácido hialurônico, gerenciamento de pele e muito mais. Doutora Nájila Freitas, Avenida Conselheiro Nébia 754, Sala 1305, Elbor Offices Vila Rica. WhatsApp 13 99625 7197. Instagram Doutora Nájila. Crosp 61371. Programa ZR News. Apoio Eng Plus, construtora e incorporadora, onde a qualidade faz a diferença. Com cais, há 26 anos realizando o embarque dos seus sonhos. Embraps, nossa gente faz a diferença. Grupo Estrutura, há 50 anos construindo sonhos. Torres Prime Consultoria Imobiliária. Sicredi, instituição financeira cooperativa. Sicredi, gente que coopera cresce. E Grupo Mendes, sempre construindo sonhos. Você está ouvindo Porto News, o segmento portuário em debate.
Apoio Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Ecoporto, Praticagem de São Paulo. Molsten, especialistas em negócios e tecnologia. Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Santos Brasil. TAG TES e Ogmo Santos, órgão gestor de mão de obra. Ogmo, o elo do Porto de Santos. De volta com o programa ZR News, da ZR com assessoria. Tiago Paes, nosso WhatsApp é aberto para o nosso ouvinte, se quiser interagir conosco, os nossos convidados. Qual é o caminho? O número é o 13-99797-1077. 13-99797-1077. Excelente. Bom, que bom ter você com a gente aqui, o nosso quadro Porto News, completando 6 anos. É muito importante saber que você também está, assim, acompanhando essa agenda que fala do segmento portuário. Quero agradecer aos nossos apoiadores aqui que acreditam no nosso trabalho, o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo, Eldorado Brasil Celulose, Ecoporto Santos, a Deep Road, a Praticagem de São Paulo, a Molsen, também especialista em tecnologia, a Brasil Terminal Portuário, a Santos Brasil, TAG TES e órgão gestor de mão de obra, sempre aqui com a gente, apoiando o nosso projeto editorial. Bom, o Geraldo Pierotti, presidente da G Pierotti conosco, e também o Sérgio Caldonic, executivo de negócios e relações institucionais do Grupo Cesare. Sérgio, perspectivas de mercado para esse segundo semestre, né? Claro que eu quero que vocês voltem aqui mais vezes, venham desenvolver a questão das particularidades de cada negócio, tem muita aderência com a nossa agenda, mas também passa por essa prestação pública daqueles que movimentam o segmento portuário, né? Mas queria que você falasse perspectivas para esse ano em termos de negócios da Cesare. Bom, nós começamos um negócio recente que é exatamente ter o pé na água, né? Ter o terminal portuário. Nós já somos operadores aqui no Porto de Santos, perto do Sabor. Nós temos aquela licença que você tem que renovar ano a ano, né? Então não é o que a gente queria alguma coisa que fosse duradoura, com mais tempo, né, para operar, mas foi um aprendizado. Agora a gente já tem uma outra área próxima ali da Sampei, ali no Guarujá também, que a gente pretende desenvolver, então estamos caminhando para isso. Tem muita licença. O Geraldo sabe, quando você vai fazer alguma coisa no Brasil, sim, tem um monte de burocracia e a gente está cuidando disso. A intenção é crescer bastante, operar. Nós temos uma outra área também em Barcarena, no Pará. Nós operamos lá na Vila do Conde, já como operador portuário também. Mas, por outro lado, a gente vê um pouquinho com preocupação essa escalada mundial, né, de violência, sim, também. De guerras, né? De guerras que influem diretamente no nosso negócio, né? Então, as pessoas ficam reticentes em investir quando você não tem um ambiente estável, né, externamente. E o Brasil depende muito do externo, né? Acho que a pandemia ela ensinou muita coisa para a gente com relação a não ficar dependente de insumos dos outros países, né? Então, preocupa essa área de fertilizantes, é uma coisa que é constante para nós, a gente fica sempre observando. A Cesare, ela tem participação, é associada na Sopesp, na AMA, que é misturador de adubo, na ANDA, que é para difusão dos adubos. Então a gente está sempre muito antenado no que está acontecendo e coloca isso dentro da empresa para você traçar e fazer o planejamento aí para o futuro. Esse semestre a gente vê como estável, não tem grandes alterações, fora os investimentos que nós já havíamos começado, mantê-los, mas principalmente desenvolver essas áreas, né, na linha mais de outros modais de logística, fazer a integração dos modais logísticos. Você falou também com relação a uma pergunta que eu não respondi, que foi a primeira que você fez. Pois não. Com relação ao Porto de Santos, né? O Geraldo falou muito bem dessa preocupação de costas para o porto, né? Então, recentemente a gente teve algumas reuniões com a Autoridade Portuária de Santos
E ele demonstrou muito, a gente levou algumas preocupações, por exemplo, o conflito entre descarga de fertilizante e navio de passageiros. Sim. Isso está sendo uma constante quando você tem... Ali no STS 53 ali, né? Que inclusive a mudança do terminal é justamente por essa proximidade do cluster ali de fertilizantes e tudo mais. Mas uma coisa que é boa, e eu acho que tem todo o sentido, você tem que atender todos os segmentos aqui em Santos. Então, a área de passageiros é essencial, porque Santos precisa de turismo também. E em todo país do mundo que a gente vai, você vê uma área que preserva muito o seu patrimônio histórico. E Santos tem um patrimônio histórico fantástico, né? Tem aquela região central do Valongo, né? Que realmente, segundo a gente tem as informações, que pretende mudar seu local de embarque de passageiros, aí, aproveitando, né, exatamente os turistas que já estão naquela região. Então, a ideia é promover, né, sair do Concais e ir para o Valongo e aproveitar já esse outro lado também de expansão aí do turismo também na região. Então, a gente vê com bons olhos e tudo isso contribui para você ordenar melhor o porto, né, deixá-lo mais organizado. Hoje você tem uma demanda muito grande de cargas de exportação de celulose, de algodão, de café, de açúcar. São diversos segmentos que atuam no Porto de Santos. Mas você tem que harmonizar isso para conseguir crescer, porque a demanda tem. Nós vamos crescer na área do agronegócio e Santos é o principal canal de exportação. Então, dentro disso, você tem que também ter as vias também, né, de trânsito para você fazer esse fluxo de veículos de carga fluir de maneira muito mais correta, sem interferir com os outros setores. Então, a preocupação nossa maior também é com relação a esse ordenamento de trânsito. A Cesária investe bastante nos terminais para você fazer o agendamento dos veículos que vêm para carga e para descarga. A gente chama de CEPARC, que é Cesária Parking, que é exatamente essa área que os veículos ficam aguardando a janela dele para carga ou para descarga para fazer o fluxo, né? Não congestionar as vias. Então, acho que esses são os investimentos que a gente tem previsto aí para esse ano. Ok, se a gente falar disso, não vai dar tempo de a gente falar, mas todos são afetados por esse sistema logístico em pleno desequilíbrio. Sem dúvida. Tem também a questão do advento do novo marco legal, do PL 733, que vai avançar na Câmara. Então, ao mesmo tempo que temos muitos problemas, temos aí também uma sinalização do horizonte e teremos mais problemas para resolver ainda, mas está tudo em amplo desenvolvimento, né? Tem aí perspectivas muito boas. Claro, evidentemente, você falou da questão do acesso rodoviário, é uma das nossas principais pautas. Agora, a questão da movimentação de contêineres com o TECOM 10, né? O impacto na cidade, o crescimento da cidade também, gerando algum conflito com o porto, né, Geraldo? Mas não vamos ter tempo de falar nisso. Eu quero que você fale também das perspectivas do mercado, que vocês atendem também, são referência, né? Qual a tua leitura em relação a esse ano, em relação ao desempenho da tua empresa? Bom, na liderança do meu filho Gustavo, que vem no comando da empresa, eu hoje sou assessor dele. Sim. Aliás, quero convidar o Gustavo futuramente para vir aqui também, para a gente conversar mais sobre esse business, falar mais da GE Perotti, viu? Pois não, Geraldo, fica à vontade. Contribuir, ele terá. Então, nós estamos promovendo uma profissionalização da empresa, porque a empresa é uma empresa familiar, de nível médio para Santos, né? Em termos de Santos. E o Gustavo está sentindo necessidade de profissionalizar, para dar mais produtividade, para ter melhores resultados. E em função de uma circunstância imobiliária, lá de onde eu estou, na rua Mansueto Pierotti, no Valongo, que está surgindo em frente da nossa empresa um empreendimento residencial de 6 torres. Sim. E vocês estão mudando a sede, né? Minha Casa Minha Vida, de apartamentos de 1.080 apartamentos de 45 metros quadrados. Isso vai inviabilizar a minha operação ali, né? Porque os caminhões ficam na rua e tal. Então, nós adquirimos uma área que vai dobrar a nossa capacidade operacional. Hoje nós temos 2.300 metros. Nós compramos um armazém de cerca de 5.000 metros, que está sendo reformado. Uma reforma importante para poder adaptar a nossa atividade. Então, a gente pensa que até daqui a 6 meses, no máximo, até o final do ano, a gente deve estar migrando a parte operacional para lá. A parte administrativa ainda vai ficar no Valongo.
E isso está sendo feito no momento, como disse o Sérgio, que a maioria das empresas, dos empresários, não estão investindo, não só em função das circunstâncias de desarmonias internacionais, que sempre poderá impactar no comércio exterior, não se sabe se para bem ou para mal, mas enfim, é uma insegurança, mas também pelos níveis de juros que o Brasil vem praticando, né? Sim, então, sim. quer dizer, não é o momento Cenário de investir. altamente desafiador em todos os níveis. Não é o momento para investir, mas nós estamos investindo independentemente das circunstâncias de segurança internacional e também de juros altos demais, porque nós precisamos para sobreviver, porque se eu continuar ali onde eu estou no Valon, eu não vou ter condições nenhuma de continuar fazendo o que eu já faço. Quanto às perspectivas, eu sou muito otimista, porque Santos, com a dragagem, que aliás vai ser iniciada na próxima semana, mais até dezembro, quer dizer, com a terceira via, com o túnel, né, com o aeroporto civil, né, com a possibilidade de Santos se tornar um hub porto, ou seja, para quem não sabe, uma vez que é um programa também não só para a comunidade marítima portuária, há um projeto de que Santos seja um porto de distribuição. Sim, porto concentrador de cargas e de distribuição. Os navios viriam do estrangeiro para Santos. Isso. E Santos, com navio de cabotagem, distribuiria para a gente. Exatamente. Então, tudo isso são perspectivas de aumento de negócios, evidentemente, né? Não só para mim, como para a minha categoria. Aliás, eu sou o presidente do Conselho da Associação Brasileira dos Fornecedores de Navios. Já fui o presidente da diretoria executiva. Então a gente vê com muito bons olhos, né? Santos com certeza vai continuar sendo o mais importante porto da América do Sul e se estiver só com o movimento atual, já é bastante significativo. Agora a gente acha que ainda vai crescer muito. Tem com 10, entendeu? Tem uma série de agora está se falando em ampliar para São Vicente, para Praia Grande. Então o céu é o limite. Bom, não é por falta de pautas que a gente vai parar o nosso quadro aqui. Estamos otimistas, mas nesse momento, na verdade, resumindo o que eu estou dizendo, nós não estamos preocupados com o crescimento, nós estamos preocupados em não ter solução de continuidade na nossa operação, que está sofrendo um impacto importante, virá a sofrer um impacto importante com essa política de tornar Santos uma cidade residencial, né? Que eu sou, pela minha formação, que eu te disse, meu pai, eu sou entusiasta do subsídio para moradia, né? Principalmente para quem mora em palafita, essas coisas. Eu acho, se eu fosse um político, eu acho que a minha liderança seria utilizada principalmente para dar condições dignas de moradia para quem vive em condições precaríssimas, né? Mas, em compensação, acho que o município, a gente pode voltar aqui um outro dia, está exagerando. Porque, por exemplo, lá no Valongo já não pode mais, quando eu saio de lá, ninguém mais funciona no meu ramo. Virou área residencial, uma área que era degradada. Aonde eu estou indo para o Paquetá, a mesma coisa. Eu estou na esquina da General Câmara com a Conselheiro Neves, pelo lado da General Câmara não posso carregar. Ainda bem que tem entrada pela Conselheiro, senão também não poderia funcionar lá. Então, quer dizer, a gente percebe as autoridades municipais com essa preocupação social, que é legítima. Sim. Mas ao mesmo tempo a relação porto-cidade. Está faltando um pouco de sensibilidade, porque o retroporto está ficando muito prejudicado. Que o porto ele causa. Ordenar melhor. Se a área continental estivesse disponível, não teria problema nenhum. Verdade. Ainda mais com o túnel. Estruturada, né? Disponível pode até estar, mas não tem a menor estrutura, né? Não tem arruamento, não tem iluminação, não tem segurança. Olha, são meio-dia cravado, eu tenho que encerrar o programa. Mas é uma pena. Não, porque pode parecer o seguinte, poxa, começou. Não é nada disso, não. Estava engrenando, né? Não, mas vamos voltar a essa questão, sim, porque para nós aqui, como eu falei, comunicação social, nós temos que encontrar uma equação bacana que amplie a oferta de moradias populares, sim, mas não prejudique o porto. É isso que você está falando em si. Tem que haver um pouco de equilíbrio. E a tua visão do segmento faz toda a aderência aqui com a nossa pauta, não há problema nenhum. Eu mesmo te falei, se você quiser tocar nesse assunto, ok. Só que a conversa foi tão boa, o tempo ficou exíguo, eu prometo voltar a essa pauta aqui. Vou perguntar aos gestores públicos, vou também questionar a prefeitura, qual é a visão, o posicionamento deles. Para nós, então, editorialmente, a gente vai ter mais atenção. Estou à disposição para compreender melhor esse cenário, tá? Mas, Geraldo, muito obrigado. Parabéns pela tua homenagem no Rotary Clube de Santos, que ontem empossou o novo presidente, né, o Marcelo Antunes. Muito sucesso ao Marcelo. Infelizmente, nosso tempo está encerrado. Mas muito obrigado por ter vindo. Parabéns pelo trabalho.
Eu que agradeço a oportunidade, foi uma honra participar, ainda mais com o Sérgio. Aham. Obrigado, Tiago, obrigado, Luísa, obrigado, Diogo, que estão aqui Legal. no bastidores. Aham. E estou sempre à disposição. Legal, Sempre me legal. encanta falar da minha profissão e da minha empresa. Muito Maravilha. obrigado. Uma Da honra ter participado. Legal. Da mesma forma, Sérgio, por favor, obrigado aí pelo convite. Eu quero conhecer de perto para a gente poder também dar essa frequência para entender a Cesárea e tudo que ela proporciona à economia do país, né? Não só a região da Baixada Santista. Obrigado, volte sempre. Eu pedi também para os nossos ouvintes também consultar lá www.grupocesare.com.br. A gente acabou não falando muito sobre ESG. É verdade. Nós já temos os relatórios, tem muita informação, tem bastante coisa no site que os ouvintes... Não, mas fica tranquilo, tal. A gente também vai lá, grava em loco, não tem problema nenhum. Bom, tá encerrado o programa. Deixa eu agradecer ao advogado do nosso comentarista, Igor Nascimento, né? E vamos parando por aqui, porque o Geraldo é autor do Samba do Esporte por Esporte, com o César Pinguim, né? Então, essa programação incrível não termina. A bola rola, leve e solta por aqui. Nosso time só tem fera. Parabéns, Geraldo. Obrigado, Sérgio. Está terminado os News de hoje. Obrigado à nossa equipe. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Você ouviu o quadro Porto News. Debatendo o segmento portuário. Apoio Sopesp, Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Eldorado Brasil Celulose, eficiente e sustentável. Ecoporto, Praticagem de São Paulo. Molsten, especialistas em negócios e tecnologia. Brasil Terminal Portuário, acreditar e inovar. Santos Brasil, TAG TES e Ogmo Santos, órgão gestor de mão de obra. Ogmo, o elo do Porto de Santos. Programa ZR News. Apoio Engie